Boa noite para os que ainda estão acordados e bom dia para os que estão acordando agora. Bem, eu estou gravando esse vídeo para passar uma pequena mensagem do Evangelho de Cristo, né? Jesus Cristo. Como todos sabemos, Jesus Cristo no cristianismo é considerado Deus em carne humana, né? Ele era o próprio Deus e se esvaziou para se tornar comum de nós, para nos salvar do pecado e morreu na cruz. E 3 dias depois ressuscitou. E está agora no céu, intercedendo por mim e você, cumprindo o papel de sumo sacerdote. E breve voltará. E a mensagem de hoje é falando sobre a volta de Jesus Cristo. E que devemos aguardar ela. Mas como devemos aguardar a volta de Cristo? É o que vamos ver através de uma mensagem que o apóstolo Paulo escreveu em sua epístola aos Romanos, ou carta. A carta aos Romanos é falando sobre o Evangelho de Cristo, o qual todos nós necessitamos dele e quão miseráveis somos, e em que nós não há nada de bom. Mas com Cristo na nossa vida, ele pode transformar qualquer ser humano, não importa qual seja. A passagem que eu irei ler será Romanos, capítulo 13, os últimos versículos, do verso 11 ao 14. Em algumas Bíblias pode ter um subtítulo com o nome O Dia Está Próximo. E cada vez mais Cristo está perto de se aproximar. Então, Romanos, capítulo 13, verso 11. Paulo diz: E digo isto a vocês, que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Então, o que Paulo está querendo falar em torno de tudo isso é que o dia está cada vez mais próximo. Hoje está mais próximo do que onde Cristo voltar. E devemos estar vigilantes, devemos estar sóbrios, devemos estar preparados para a volta de Cristo. Se Cristo voltasse hoje, será que você subiria junto com Ele? Ou você ficaria na terra e sofreria a punição de morte eterna? Paulo então fala para não nos desanimarmos. Estamos firmes, esperando a volta de Cristo. Ele compara isso com o dia e a noite. A noite é quando nos relaxamos, né? Dormimos e não fazemos nada. E o dia é o momento do trabalho. Então hoje estamos vendo a noite. São momentos de escuridão. Cada vez mais pessoas sem fé e não creem em Cristo Jesus. Mas logo vem o dia. Quando o dia estiver se aproximando, muitos se converterão. E Cristo está mais perto de voltar. Mas devemos nos preparar hoje, em meio à escuridão. Não devemos ficar tristes, desanimados. Cristo quer que nós estejamos animados e preparados hoje para a volta dele, pregando o seu evangelho, a sua mensagem. Que a gente possa viver dignamente como fosse dia. Como ele próprio falou no Sermão da Montanha, em Mateus 5 a 7, que nós possamos ser luz em meio à escuridão, sal na terra. Ou seja, que a gente possa ser um diferencial para todos. Que nós possamos ser aquela pessoa que lembre Jesus Cristo. Como Paulo diz em 1 Coríntios 11, verso 1. Sejam meus imitadores, como assim sou de Cristo. Então, Paulo quer isso de cada um de nós. Que sejamos imitadores de Cristo.
que possamos ser Cristo na terra. Não é fácil, temos erros, pecados, mas cada vez mais a graça dele atua sobre nós para que possamos melhorando de acordo com a caminhada. E se mesmo essa caminhada houver defeitos, a graça de Cristo vai cobrir cada um desses defeitos. Porque a nossa salvação não vem de obras, mas vem da graça. Mediante a graça, pela fé, sois salvos, e não por obras da lei. Cada um de nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo, pelos méritos que ele teve em vida e morte na cruz e ressurreição. Por isso que somos salvos. Mas quando estamos com Cristo, temos uma vida nova e transformação. Como diz aqui no verso 14 de Romanos 13. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Então, se você está em Jesus Cristo, se você sente-se arrependido, se você quer perdão dos seus pecados, você não pode viver como vivia anteriormente antes de Cristo, antes de conhecer o Evangelho. Você tem que ter uma transformação. Cristo quer isso de você. E Ele vai te ajudar nessa caminhada. O Espírito Santo vai te ajudar nessa caminhada. Deus Pai vai te ajudar nessa caminhada. Então a mensagem de hoje é: Cristo está mais próximo de voltar do que ontem. Amanhã Ele vai estar mais próximo e depois de amanhã mais próximo ainda. E talvez Ele não tenha voltado ainda porque Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você se torne sóbrio. Ele quer que o Espírito Santo habite em você. Que você aceite Jesus Cristo como seu Salvador e Redentor. Mas aceitar Jesus Cristo não é apenas falar: eu aceito Jesus Cristo. Não. Aceitar Jesus Cristo é viver como Ele viveu. É andar como Ele andou. Verdadeiramente e de todo o coração. Pois Cristo falou: de toda a lei subsistem 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a força e toda a alma, e amar o próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos resumidos, que podemos encontrar nos 10 mandamentos. Mas isso é apenas o começo da jornada cristã. É apenas o começo da jornada com Cristo. Tudo isso vai muito mais além. Devemos deixar as orgias, bebedeiras, imoralidades, libertinagens, discórdias e ciúmes. Não é fácil, somos seres humanos. Mas Cristo quer sua salvação hoje. Cristo quer sua transformação hoje. E isso é algo sério. Se você realmente acredita na Bíblia, no Evangelho de Cristo, mas porém não vive o que Ele mandou, nos últimos dias Ele vai chegar e falar assim: afasta-se de mim, porque eu não vos conheço. Essa é a verdade dura. Cristo tem uma graça para aqueles que querem realmente aceitar e viver sua vida. Mas para os que vivem fingindo que acreditam em Jesus Cristo, que segue Ele, infelizmente haverá punição. Cristo é um Deus justo e amoroso. Ele não duela contra suas próprias leis. Ele é absoluto. Então que hoje possamos orar, pedir a Deus força, pedir a Deus restauração. Ele quer te ajudar, Ele quer te restaurar. E hoje está mais próximo de Cristo voltar. Então, para encerrar, como está escrito no livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, que viu Ele face a face. Paulo também viu, mas por meio de visão. João vai falar assim em Apocalipse 22, verso 20. Penúltimo verso do capítulo 22 de Apocalipse, o último capítulo da Bíblia. Diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, na língua original significa Maranata.
Então Cristo cada vez mais está perto. Então que possamos falar Maranata em nossa vida. Vem, Senhor Jesus. E Ele está vindo. E você está preparado para o receber? Na verdade, cada um de nós estamos preparados para receber. Mas alguns estão preparados para a vida eterna, gozo e alegria, amor com Ele e todos os outros que aceitaram a Ele e viveram a sua vida. E todos os outros estarão preparados para a morte eterna, onde haverá choro e ranger de dentes. Então faça hoje a escolha certa. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia da transformação. Em Cristo Jesus, nos tornamos novas criaturas. E o passado com os pecados são jogados no mar do esquecimento. São imputados em Cristo Jesus. Ele morreu na cruz pelos meus e seus pecados. Não importa quantos pecados foram. Ele apenas quer que você peça perdão e mude sua vida com força no Espírito Santo. Porque por nós mesmos não somos capazes de mudar nossa vida e ter força de nos transformarmos. Mas Cristo é capaz de nos transformarmos. Então esta é a mensagem de hoje, que você possa ter sido edificado, que o Espírito Santo possa te conduzir. Então é isso. Fique com Deus e tenha um ótimo dia ou uma ótima noite. Maranata. Jesus logo vem. Nós o veremos. Amém. Até mais.